E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, né? Essa é uma matéria que eu não poderia deixar de passar, né? Faz um ano que o Hagibis passou aqui no Japão, causando aquela destruição toda, né? E o Japão não esqueceu, né? Nessa segunda-feira completa um ano desde que o furacão Hagibis assolou o Japão. Sim, hoje, um ano. Trazendo chuvas de intensidade recordes às regiões leste e oeste, causando mortes por inundações e deslizamentos de terra. Mais de 9.400 pessoas tiveram que deixar suas moradias e ainda vivem em habitação temporária. Então você vê que ainda não houve tipo assim, a recuperação total do que aconteceu há um ano atrás. Né? Esse que vos fala que noticiou Hagibis, né? Foi na rua para mostrar como é que estava a passagem do furacão aqui em Gifu. Tá? E o Hagibis ele foi o seguinte, ele entrou por baixo e pegou quase toda assim, a extensão do território japonês. Ele não foi daquele tipo que passou assim numa parte e foi reto, não. Ele entrou por baixo e veio fazendo isso aqui, ó, a miséria, né? Aí nisso alagou muito o Japão. Além que antes do Hagibis vir, já estava tendo a temporada de chuva. Então o solo já estava alagado. Não tinha como fazer drenagem. O Hagibis veio e despejou aquele monte de água. O que aconteceu? Inundações para tudo quanto é lado. O Ministério do Transporte, Infraestrutura e Turismo contabilizou 142 locais que houve rompimento de diques em rios sob administração nacional ou provincial. A pasta informa que 325 rios transbordaram e que deslizamentos e vários estragos causados por terreno inundado ocorreram em 952 locais. Danos que afetaram estradas, prédios e diferentes estruturas provocaram prejuízos em valor estimado em 17,6 bilhões de dólares. Foi a maior destruição causada por um único desastre natural, né, no caso, resultante de chuvas a ocorrer no Japão, desde que os dados comparáveis passaram a ser registrados em 1961. Só vou fazer um adendo, tá? O Chanron passou, tá? Teve alguns lugares que foram muito afetados, teve alguns lugares que houve deslizamento de terra, tá? Então, assim, ele passou, por mais que mais fraco que ele tenha sido, ele causou uma certa destruição também, o Chanron. Por isso que realmente tem que ficar em alerta, né? Tem que tomar certos cuidados quando passa um taifu. Taifu que eu falo assim, é tufão no Japão, tá? Em levantamento feito com o governo provincial e municipal de todo o Japão, a NHK apurou que, na sexta-feira, o número de mortos atingiu 113, enquanto duas pessoas continuavam desaparecidas. A maioria das vítimas das províncias de Fukushima, Miyagi, Kanagawa e Nagano. 92 pessoas morreram em calamidades causadas diretamente pelo Hagibis, como deslizamentos de terra e transbordamentos de rios. As demais perderam a vida por efeitos indiretos após a passagem do tufão. Tanto que teve pessoas que até infartaram, ficaram tão nervosas com aquilo que até infartaram. Houve várias mortes por infarte, né, aqui no Japão, quando o Hagibis estava passando, porque as inundações foram tão intensas que as pessoas olhavam para aquilo assim, acho que meio que perdiam a esperança e entraram em desespero. Aí, pof, dava ataque cardíaco nas pessoas. No total, 9.419 pessoas em 11 províncias permanecem em habitações temporárias, ou seja, moradias pré-fabricadas ou apartamentos alugados. O maior número afetado, de 4.123, está na província de Fukushima, em que o rio Abukuma e outros cursos de água, né, transbordaram. Em seguida veio a província de Nagano com 1.781 pessoas, onde houve transbordamento do rio Chikuma, né, e de outros rios. Então vocês estão vendo que o Japão ainda está passando por, entre aspas, tá, reconstrução do
por causa do Hagibis. Então teve pessoas que não conseguiram restabelecer a vida ainda, voltar à sua vida antiga, né? Porque muita gente perdeu casa, o rio passou, e levava as casas, né? Então, vai fazer o quê? Né? Não tem muito o que fazer. Então, eu tô gravando esse vídeo aqui, por quê? É pra gente não esquecer que nós não devemos subestimar a força da natureza. Tá? Tanto que estava uma comoção danada, né, o do Hagibis. O Hagibis, ele não causou comoção por causa da força dele. Daquela força de vento que geralmente tem aquela comoção de força de vento. Não, ele causou a comoção pelo volume de água que ele desceu, que ele soltou, né? Então, para vocês terem ideia de como o estrago foi feio, né? Por isso que os japoneses, quando passa algum taifun, já fica todo mundo meio em alerta. Tá? Tanto que, com o passar dos anos, as pessoas acabam se acostumando com isso. Porque tem anos no Japão que chega a mais de 30 por ano, né? Esse ano foi um ano atípico, não sei porquê, um ano de corona, cara. Você vê que até os taifuns não quiseram passar aqui no Japão, né? Você vê que até agora passou 14. A média é de 20 para lá, para cima. Até essa época do ano já era para ter passado mais de 20, dependendo, né? E não tá no 14. Então você vê que nem os taifuns quiseram passar no Japão, né? Por causa do coronavírus, ou seja, por misericórdia de Deus, não sei, não dá para dizer. Mas de qualquer maneira, esse ano passou muito menos taifun. Mas quando geralmente passa assim, passa, e dependendo do taifun, não é volume de chuva, é vento. Isso, do Hagibis não foi volume de vento, né? Foi volume de chuva. Então você vê que cada um tem sua peculiaridade, né? Mas é isso aí. É isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.